Fala pessoal, Daniel Yamamura para mais uma aula de SEO. Hoje a nossa aula será sobre SEO para site grande. Ela é a segunda parte aí daquele combo de aulas, onde a primeira aula foi sobre SEO para site pequeno, onde eu apresentei estratégias para você que ainda não tem nenhum posicionamento, seu site ainda não recebe muitas visitas orgânicas, tudo para que você vá crescendo até chegar ao estágio de um site grande, que são as estratégias que a gente vai ver hoje. Já para também deixar registrado nesse vídeo aqui, caso você não tenha visto no outro, a essência do SEO não vai mudar. A gente vai continuar trabalhando o homepage, o conteúdo, o link building. Porém, quando você já está com um site grande, que tem bastante posicionamento, a gente precisa adotar algumas estratégias um pouco diferentes daquelas que um site pequenininho está adotando. Então eu vou passar aqui por algumas estratégias que normalmente eu adoto para sites grandes e no final da aula eu vou mostrar uma planilha onde você pode estar acompanhando tudo isso aqui que eu falei de uma forma bem organizada, porque, de novo, com um site grande a gente tem muito mais ações acontecendo, a gente precisa ser muito organizado para não se perder, não ficar perdendo tempo ali em planejamento, revisando coisas que já foram feitas e assim por diante. Então, primeira parte eu vou explicar os conceitos e depois mostro uma planilha para você se organizar. A primeira estratégia que eu marquei aqui para trazer nessa aula é uma estratégia que eu chamo de estabilizadora. Como assim estabilizadora? É um erro muito comum quando um site já tem muitos posicionamentos, já está grande, está tendo muito acesso e de repente a gente começa a mirar outras palavras-chave como headtails, que são aquelas palavras que têm um volume bem alto e talvez sejam um pouco até mais genéricas dentro do seu setor. E a gente vai esquecendo das outras palavras que a gente veio trabalhando durante toda a jornada ali do nosso site. São palavras que às vezes são long tails, que tem pouquinho volume. A gente deixa elas de lado, negligencia, não acompanha e isso pode ser um tiro no pé. Por quê? O site só recebe o volume de acessos que recebe, muitas vezes porque tem milhares de palavras-chave posicionadas, muitas delas long tails, e essas palavras é o que sustentam ali boa parte do seu tráfego. Só que você começa a negligenciar, não dá atenção, para de ganhar backlinks para aquelas páginas, tira links internos, exclui algum conteúdo e dessa forma você vai perdendo vários posicionamentos. E quando você vê, seu volume de acessos ali está caindo, mesmo você ganhando algumas novas posições para termos headtails ou palavras novas. Então, é muito importante você ter um controle dessas palavras-chave, da quantidade de palavras-chave que você posiciona. Hoje eu posiciono para 100, depois 200, 1000, 10.000. Isso é muito importante para você ter esse controle e principalmente quais dessas 10.000 palavras-chave que você posiciona, quantas delas estão ali no top 10. A gente faz esse tipo de acompanhamento para os nossos clientes grandes, porque é muito importante a gente não deixar o top 10 diminuir. Se o top 10, que é onde a gente vai receber a maior parte dos cliques, que quase ninguém vai para a segunda página do Google, se a gente começa a perder quantidade ali de palavras, consequentemente a gente vai perder volume de acessos, independente de quais forem. Pode ter ali no meio palavras que tem 50 buscas por mês, 100, 200, não importa. Todas elas são importantes para a gente manter ali. Então, faça um controle, acompanhe diariamente, semanalmente, você vai ver ali qual que é o melhor controle aí no seu caso. Nós aqui na minha agência, a gente acompanha diariamente, a gente tem um software que faz isso, que é o SERP Robot, que ele vai acompanhar isso aí para a gente de forma automática e a gente vai também acompanhando pelo SEMrush e assim por diante. Tudo para a gente não deixar esse volume cair e se a gente vê que começou a cair alguma palavra, a gente já fazer um trabalho para tentar resgatar esse posicionamento, senão a gente vai começar aos pouquinhos ter uma perda de desempenho ali no volume de acessos que a gente recebe. A segunda estratégia que a gente tem que adotar, depois de ter feito essa, não pode deixar essa primeira de lado, é ter uma estratégia de expansão, ou seja, sempre estar buscando novas palavras, que também é um erro que algumas pessoas acabam cometendo, alguns analistas de SEO, que assim, eu já tenho bem posicionadas essas palavras aqui do meu nicho, todos os nomes dos meus produtos, dos meus serviços e as palavras que me interessavam inicialmente, eu já conquistei primeira posição. Então, estou sossegado, vou ficar só cuidando delas. Mas isso é um perigo. Por quê? Se você não tiver com uma estratégia de expansão, o que pode acontecer? Alguns termos aqui, de repente, deixarem de existir dentro do seu universo. Como que pode isso acontecer?
De repente o cliente vai descontinuar algum produto que, por exemplo, eu já tive um cliente que legalmente ele foi obrigado a descontinuar vários produtos que ele tinha, que ele comercializava. Então, instantaneamente, essas páginas elas precisaram ser eliminadas do site e não tinha nem para onde redirecionar, porque eram produtos muito específicos. Então, automaticamente, eu perdi esse volume de acessos. E aí, se você não tem uma estratégia de expansão, onde você sempre está buscando novos termos, e aí podem ser termos informacionais, por exemplo, para o seu blog, para uma área de FAQ, algum fórum, enfim, tem várias estratégias para você abrir o leque de palavras-chave. Se você não estiver atacando elas, você vai ficar refém desse grupo de palavras iniciais, e se de repente acontece isso, você aí está refém, perdeu um monte de acessos, não tem o que fazer. Simplesmente vai deletar a página do site e você vai parar de receber essas visitas. Outra coisa também são mudanças do mercado. Vou dar um exemplo das antigas aí. Imagina sites que posicionavam bem para dicas para Orkut, imagens para Orkut, tudo que envolvia a palavra Orkut. Chegou um dado momento que sumiu o Orkut, a ferramenta foi descontinuada. E aí, o que esse cara vai fazer se ele não tinha um plano de expansão para outras redes sociais, para outros termos que não envolviam o Orkut? Provavelmente esses sites faliram, morreram. Então a gente precisa ficar atento aí para não ficar refém só de um grupo de palavras-chave. A próxima estratégia que eu quero trazer para essa aula é a estratégia de dominação de concorrentes. Pode ser, né? Vamos lá, tem dois cenários básicos aí para explicar essa estratégia. Pode ser que tenha um concorrente seu ali que está brigando de frente com você. Então o que a gente vai fazer? Roubar o máximo de palavras-chave que esse concorrente hoje está posicionando na sua frente. Como que eu sugiro que você faça isso? Comece pelas long tails, venha comendo pelas beiradas e quando o cliente, né, seu concorrente vê, você já está encostando nas principais palavras-chave que ele está em primeiro lugar e você já roubou várias e várias outras. Essa é a melhor estratégia ali que você pode adotar. Isso pensando que é um concorrente que bate de frente. Agora, você já é o maior player aí do seu mercado, só que você vê que tem um ou outro site ali que está concorrendo com você, que está começando a ganhar algumas palavras-chave. A minha recomendação é que você não deixa ele ganhar espaço. Se você deixar ele começar a ganhar volume, pode ser que ele vai encostar e começar a te incomodar muito mais e virar esse concorrente que bate de frente com você. Então, se você vê que ele está ganhando pequenas long tails, que é a estratégia que eu falei no vídeo anterior de site pequeno, fica ligado, não deixa ele ganhar esse espaço, porque senão o site dele vai encorpando, ganhando mais autoridade, mais relevância, e daqui a pouco ele realmente está virando um concorrente que concorre de frente com você, e aí vai ser um cenário bem mais complicado de você estar tomando algumas palavras-chave dele. Então, fica ligado com esses dois tipos de concorrente. A próxima estratégia que a gente vai comentar aqui nessa aula é uma estratégia que eu chamo de vanguarda. Vão ter termos no seu nicho, no seu mercado, que se você procurar o volume de buscas em qualquer ferramenta, no Ubersuggest, no Keyword Planner, qualquer outra ferramenta que você utilizar aí, até no Google Trends, você vai ver que não existe procura por esses termos. Mas você sabe que no seu setor isso é uma promessa, ou seja, lá para frente, provavelmente esse produto, esse serviço ou essa busca vai ter volume de pesquisa. A minha recomendação é que você comece a fazer um trabalho desde já. Afinal, se você é um site grande, você já tem ali poder de ação, né, de fogo, para estar bem posicionado para vários termos que geram ali acessos para o seu site e, consequentemente, negócios. Começa também a reservar parte do seu tempo no trabalho de SEO para pegar essas palavras e já ficar bem posicionado. Porque na hora que esse termo emplacar, aí sim você vai colher os frutos do que você plantou agora, ao invés de ficar correndo atrás do rabo ali, porque, putz, eu não trabalhei aquela palavra quando eu tinha oportunidade, já tem um outro concorrente lá que emplacou em primeiro lugar. Aí já é ruim, porque alguém ganhou espaço no momento ali que era o oportuno. Então fica ligado e investe um tempo procurando essas palavras que não tinha tanto interesse, não eram algo muito comum. Vou trazer um exemplo de um cliente nosso. Antigamente, financiamento para energia solar aqui no Brasil era um termo que, não tinha volume de pesquisa nenhum, zero. Hoje já é uma realidade. O meu cliente lá de energia solar há anos começou
a trabalhar essa palavra-chave para que hoje ele esteja bem posicionado. Então, tem que ficar atento a essas promessas aí do seu mercado para que você não fique para trás. Agora a gente vai falar sobre uma estratégia que é basear as suas ações de SEO na SERP do Google, ou seja, nos resultados que aparecem, principalmente pensando nas rich snippets. Sim, tem várias buscas ali que você vai fazer dentro do seu setor, dentro do seu nicho, que às vezes tem alguma coisinha diferente, como por exemplo, o Google News, aparecem muitas notícias para alguns termos que são ali relacionados ao seu nicho, ao seu mercado. Se você tem a possibilidade de criar uma área de blog, está postando notícias de forma recorrente e tudo mais, invista nisso, porque o Google News traz muitos acessos aí para dentro do site quando você consegue emplacar ali naqueles box onde aparecem as notícias. E se os seus concorrentes, principalmente, estão fazendo isso, já é mais um motivo para você também querer fazer e aparecer ali para as notícias do seu setor. E, de novo, se você é um site grande, espera-se que você seja uma voz ativa dentro do seu setor e passar notícias, trazer novidades, coisas que são inovação. Você ser o porta-voz e ser visto como referência também na informação e não só na venda de produtos ou serviços. O mercado espera isso de quem é um grande player. Então, se você é um grande site, também forneça esse tipo de informação. Outras coisas que são comuns de aparecer ali nas buscas do Google enquanto eu gravo esse vídeo, né? São as perguntas frequentes, o FAQ, onde aparecem várias perguntas do que é, como funciona e assim por diante, onde você clica na própria interface do Google e aparece ali uma resposta, né, de algum site e tem o link que indica qual que é a página de onde o Google tirou aquela resposta. Se isso está acontecendo no seu nicho, no seu setor, veja como você pode encaixar isso naquela página que faz sentido, que aborda esse tema, para que você também apareça ali. Tem toda uma configuração no formato que você vai escrever o texto para que você seja elegível para ser essa resposta. Outra coisa que você também pode abordar pensando ali na SERP é a posição 0. Se seus concorrentes estão ganhando posição 0, fica ligado que isso rouba muitas visitas também. Mesmo você estando em primeira, se tem aquela posição 0, que aparece aquele textão com fotinho e um monte de coisa, aquilo rouba cliques da primeira posição. E se seu concorrente está lá, mesmo que não seja o resultado de busca mais tradicional, e às vezes algumas pessoas não vão clicar, mas vai ter uma fatia do volume de pesquisa que vai estar clicando lá e não é legal, ele vai estar ganhando visibilidade e nossa ideia é ser a principal referência, estar na frente de todo mundo. Então não deixa também as estratégias de ganhar a posição 0 no Google de lado. E a última estratégia que eu quero trazer para essa aula aqui, pensando no site grande, vá atrás das headtails. Finalmente a gente vai ir atrás das headtails. Se você já é um site que está muito bem posicionado para vários termos long tail, mid tail, você já tem um volume considerável ali de palavras-chave que sustentam bem o seu negócio, começa sim a investir um tempo para conseguir pegar a primeira posição para algumas headtails, não precisa ser uma centena delas também. Pega só algumas, as principais aí do seu setor, porque isso vai gerar tráfego, vai gerar brand também, porque muitas pessoas vão conhecer a sua marca, principalmente aquelas que estão ainda numa busca mais genérica, e isso é legal sim para a sua estratégia de SEO. Isso quer dizer que você conseguiu alcançar lá o topo do seu trabalho de SEO, porque você já tem long tails, mid tails, head tails, grande volume, grande autoridade, e isso só é o reflexo de um bom trabalho de SEO, mas claro, você precisa querer ter essa boa posição para essa head tail. Então, coloca ali dentro das suas estratégias também buscar a posição para head tail. Claro, não vai ficar fissurado só em busca dessa palavra, porque como eu já expliquei em outras aulas aqui, a head tail tende a ser muito genérica, embora tenha um grande volume, talvez não vai gerar bons negócios aí para sua empresa. Vai ser um negócio mais vai gerar acesso, gerar tráfego, mas é legal, né? Porque isso aí coroa toda uma estratégia de SEO, mostrando que você conseguiu chegar lá no topo. E agora a gente vai aqui para a tela do computador, onde eu vou mostrar a planilha ali, né? Um exemplo, né? Que você pode adaptar para a sua realidade de como acompanhar tudo isso aqui que eu expliquei até então. Certo, então essa aqui é uma planilha
que eu utilizo para acompanhar alguns clientes grandes, né? Só que só faz sentido para o cliente maior. Para os pequenininhos, talvez nem tudo que está aqui faça sentido, então é uma versão mais simplificada e adaptada. Mas como que a gente começa, né? Eu tenho esse primeiro dashboard aqui, onde eu marco o que subiu, o que caiu, o que está estável. O que seria isso? São o percentual de palavras-chave que melhoraram de posicionamento desde a última revisão, que são o que subiu. Tem as que caíram também, se a gente perdeu o posicionamento, e tem as que mantiveram o posicionamento desde a última medição. E como que eu faço para gerar esse gráfico aqui, né? Eu tenho um controle aqui, esse aqui é o meu grupo de controle, que são, né, os termos que não pode cair. E aí você pode colocar quantas palavras-chave você quiser aqui, e de tempos em tempos você vai registrando aqui como que estão os posicionamentos dessas palavras-chave. Aí você pode extrair do SEMrush, do SERPRobot, você escolhe aí qual que é a ferramenta que você vai usar, mas sempre usa a mesma. Não fica saltando de uma para outra, porque pode ter diferenciação no método de checagem, e isso vai te deixar doido. Vê qual que funciona melhor para o seu cliente e utiliza ela. E aí você tendo isso aqui, você vai preenchendo isso aqui semana a semana, por exemplo, né, que é o caso que a gente está fazendo aqui, ó, a cada 10 dias, vai de acordo com a frequência que você achar interessante para o seu cliente. E aí você vê qual que é a alteração de uma semana para outra. Aí eu fiz um simulado aqui, por exemplo, se nessa semana passada estava aqui, a gente estava em primeiro lugar, posição 1, e de repente na semana seguinte a gente foi para posição 2. O que vai acontecer? A gente perdeu uma posição. Logo, aparece aqui, caiu. Eu estava na posição 2, fui para a posição 1, então quer dizer que subiu uma posição. E se eu estava na posição 1 e continuo na posição 1, eu estou estável. Ou estava na posição 2, continuo na posição 2, também estou estável. Aí eu faço uma somatória de tudo isso, que vai me gerar aqui uma tabelinha mais simplificada e gera esse gráfico aqui, já com os totais aqui, caso eu queira saber. E aqui tem os percentuais que cada um representa, mas é para que visualmente seja muito mais fácil de eu bater o olho e falar, putz, caiu um monte. Porque se de repente o vermelho estivesse tomando uma grande fatia aqui, eu teria que estar muito preocupado, porque muitas palavras-chave caíram. E aí eu ia ter fazer a sala de guerra, lá, War Room, junta todo mundo. O que a gente vai fazer para recuperar aquilo que a gente perdeu? E por que a gente perdeu? É um problema técnico? É um problema de, teve uma atualização no Google que ferrou com os nossos posicionamentos? Tudo isso você teria que analisar. Mas aqui a gente olhando, tem posicionamento que está subindo, tem posicionamento que está estável e uma porcentagem aqui caiu. E é normal, vai ter variação. Você saiu de primeiro para segundo ou de segundo para terceiro, vai indicar aqui. E é legal para você ir ver e poder ver se precisa tomar alguma ação. E da mesma forma, eu caí de primeiro para 20º. Você fica de olho ali, que aí é mais importante ainda de você tomar alguma ação. Então, aqui é uma forma de você ter esse controle. A gente vai colocando as palavras-chave aqui que a gente quer acompanhar, um grupo de controle, principalmente com as palavras-chave que são as principais ali do seu cliente, que não pode cair em hipótese alguma. Se você não sabe quais são essas palavras, sabe aquele termo que se cair uma posição, o cliente vai ligar aí no seu telefone, no seu celular? Então, é essas palavras aí que você tem que colocar aqui. E você pode expandir isso aí para outras que você sabe que para a regra de negócio são muito importantes e às vezes o cliente não está de olho, mas você, como especialista em SEO, sabe que vai fazer diferença ali na quantidade de conversões, por exemplo, no final do mês. Então fica ligado para não deixar essas palavras cair. Outra coisa que a gente faz aqui na minha agência, a gente tem um controle, sendo que esse ID é a numeração da nossa análise. Então, em cada análise que a gente faz para o cliente, a gente trabalha cerca de 10, 12 palavras-chave ali dentro. A gente marca aqui o mês e o dia que a gente enviou. A gente marca assim, separado, para que se eu quiser filtrar só todas as de fevereiro, fica mais fácil. Foi uma adaptação aqui do Excel que a gente fez, para ficar mais fácil visualmente da gente filtrar. Tem a data, se eu quiser saber exatamente o dia que foi enviada essa análise. A gente vê se foi feita a implementação, para nada ficar para trás. Então, para essa palavra-chave, a gente sugeriu X mudanças no texto, no homepage, linkagem interna, tudo. A gente vê se a implementação foi feita, não feita, se está no aguardo, ou se não foi necessário nenhuma atividade ali do time de desenvolvimento, programação, implementação, da forma que você chama aí na sua empresa. Algumas coisas, né? A gente precisa de colocar uma previsão, né? Então,
o time de TI falou que vai demorar X dias. Aí você tem que esperar antes de cobrar eles, senão você fica enchendo o saco ali do seu time de implementação e não é essa a ideia. No nosso caso aqui da minha agência, né, a gente tem um time interno que faz as implementações para os clientes, mas para alguns clientes, principalmente os clientes grandes, vai ter isso. A gente não tem acesso a 100% das implementações, a gente não pode chegar lá e mudar o sistema do cara que o cara vai ficar doido e a gente nem tem tanto domínio assim do sistema interno lá do cliente. A gente precisa recorrer ao time de TI do cliente. E quando a gente precisa, a gente vai ter um controle aqui se é necessário, se não é necessário, se foi feita ou não foi feita e também se está atrasado. A gente tem esse controle aqui para não deixar nada passar. E se você quiser ter um controle por tipo de estratégia que você está adotando, você pode colocar aqui um combo, igual a gente faz, por exemplo, ó, vanguarda da busca, que foi uma que eu citei na parte inicial do vídeo, posição 0, termos importantes, engolir os concorrentes, que a gente chama aqui, crescimento de tráfego, tudo isso são algumas estratégias que a gente pode estar adotando e aí você vem registrando. Ó, essa outra análise aqui, por exemplo, a análise 67 aqui nesse exemplo, ela teria sido feita só com posição 0 e assim por diante. Ó, a gente trabalhou bastante posição 0 aqui, claro, eu omiti as palavras-chave aqui nessa cópia que eu fiz para não expor o cliente. Mas a gente vê que a gente trabalhou em algumas análises vanguarda na busca, outras foram posição 0 e assim por diante. Uma outra coisa que a gente costuma deixar junto na planilha é a questão dos textos que a gente produz. De novo, aqui na minha agência a gente produz os textos para o cliente, mas eu já expliquei em outras aulas que, mesmo que você for um profissional freelancer aí, trabalha sozinho, e quiser incluir dentro da sua proposta a produção de conteúdo, você pode terceirizar isso para um redator, uma agência de conteúdo, ou até mesmo ter alguém dentro do cliente que faz esse controle aí, né, essa produção de conteúdos. Você demanda para eles as pautas e eles produzem para você. Só que é legal você ter o controle para saber se realmente está sendo feito. E aí como que você faz? Você coloca o título que foi sugerido ali para o artigo do blog, por exemplo, a data da publicação. Eu salvo aqui a URL para ficar mais fácil, da gente saber, ó, foi tal URL, em vez de ter que ficar procurando diretamente no site do cliente. E se foi feita a revisão de SEO. E o que é essa revisão? Se realmente seguiram a sua pauta, se foram colocados os links internos que você pediu no texto âncora correto, se seguiram a estrutura que você solicitou e tudo mais. E caso não tenha sido feito, você volta lá e dá uma otimizada no texto também, porque o texto é muito importante para a nossa estratégia de SEO. E por último, um controle que eu coloco aqui também nas planilhas é da posição 0. E eu faço só vamos dizer, eu catalogo ali quais são as palavras-chave que no final do mês a gente estava posicionando na posição 0. Porque nesse caso aqui dos clientes grandes, eles têm o hábito de falar, meu concorrente estava para posição 0 para tal busca. A gente vai, faz um trabalho lá que nem vocês viram nas abinhas anteriores aqui. Aí a gente conseguiu a posição 0. Beleza, a gente vem e registra quais são esses termos aqui no final do mês para apresentar para o cliente, porque ele queria tanto a posição 0, a gente conseguiu, a gente vai lá e mostra para ele que a listinha de palavras na posição 0 está aumentando. Isso aqui vai deixar o cliente mais tranquilo, mais satisfeito. E também é uma forma de você lembrar que ó, a gente já conseguiu aquela posição e de repente sumiu. Pode acontecer de um mês para outro você perder aquela posição. E aí você volta lá e vai de novo buscar a posição 0 para o seu cliente. Beleza, então era isso aqui que eu queria trazer para essa nossa aula de SEO para site grande. Claro, existem outras estratégias que eventualmente você pode aplicar. Eu acho que uma das grandes características de um bom especialista em SEO é justamente usar a criatividade para conseguir bons posicionamentos e gerar negócios através do tráfego orgânico, né? Mas revisando o que eu trouxe aqui então. A gente falou da estratégia estabilizadora, que é não deixar aquelas palavras que você conquistou no passado de lado, sempre estar monitorando. Continuar com a sua estratégia de expansão para não ficar refém de um grupo de palavras e de repente você ter aquele susto que não tem mais aquela palavra para você poder trabalhar. Estratégia de dominação de concorrentes, tanto aqueles que brigam diretamente com você, como aqueles pequenininhos que estão começando a ganhar espaço no mercado. A gente não pode deixar isso acontecer. A estratégia de vanguarda, que é quando você vai ali buscar termos que ainda são uma promessa no seu mercado. Ficar de olho nos resultados do Google, lá da SERP,
para você pegar as rich snippets que você deve aplicar dentro da sua estratégia e também fazer aquela estratégia de head tail. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas próximas aulas. E eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você continuar acompanhando aqui as minhas aulas no YouTube. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!